E o que é que a gente quer dizer? Que você pode estar se perguntando agora. Sim, mas eu aprendi a ortodontia assim. Eu também aprendi. Eu também. Eu aprendi a ortodontia assim. Que o paciente chega, a gente diz, paciente, diz o tipo facial do paciente, né, braquifacial, classe dentária tal, e aí a gente começa a descrever o que a gente considera problemas Isso. no paciente, né? Aí a gente vem e a gente precisa voltar um pouquinho para uma ortodontia lá atrás para entender o porquê isso foi ensinado dessa forma, né? Porque antigamente a ortodontia era baseada em, na verdade, em referências numéricas e era como se os tratamentos eles fossem, como se não, eles eram tratamentos dentários, Exato. né? É como se a gente estivesse tratando basicamente um modelo. A gente tirasse a boca do paciente dele, a gente tratasse aquela boca e a gente colocasse a boca de volta, né? Exato. Não era isso que acontecia? Era isso. Ele só deixava de ser puramente dentário quando se percebia que não era possível, né, corrigir a classificação dentária, né, a maloclusão dentária, apenas com ortodontia sem uma cirurgia Isso. ortognática, né? Mas até a própria cirurgia era por isso, né? O tratamento já está no limite de movimentações puramente dentárias e realmente Ou seja, tinha você que... já cansou de tratar e Isso, bater, chegou na barreira lá e ficou, estacionou o exato. tratamento e agora, tá bom. A alternativa é uma cirurgia. Uma cirurgia. Então, eram basicamente os números dentários, as referências de como os dentes Isso, estavam em relação às bases, isso, que diziam pra gente como a gente deveria tratar isso. na ortodontia. E o que é que Exatamente. aconteceu desse jeito? Qual foi o reflexo de tantos e tantos tratamentos realizados dessa forma? O reflexo principal que eu acho que eu podia relatar aqui era a perda estética que o paciente tinha, né? Porque como tudo era referenciado, né, em números e posicionamento dentário por números, né? E não era levado em consideração a face do paciente com seu sorriso, então a perda que o paciente tinha estética, geralmente, se ele tivesse uma alteração esquelética, geralmente isso acontecia, né? Porque a função era apenas corrigir dente. Então o paciente no final ia estar com a normal oclusão dentária, mas com perda estética de sorriso, né, e de E face. aí você entende quando eu digo que a gente tratava um modelo. É isso, exatamente, tratava Aí um modelo. quando você encaixava o modelo na face do paciente, existia muitas vezes grandes prejuízos, Isso, porque eles não eram baseados na face. na face, exatamente. Eles eram baseados nos dentes. É a mesma coisa de a gente estava falando aqui de um gastroenterologista ou, sei lá, um hepatologista tratar um fígado como se fosse só um fígado, tratar um Isso, intestino como se fosse só um intestino. Tira do corpo, trata, sem levar em consideração que qualquer uma das alternativas medicamentosas ou de tratamento não vão gerar efeitos colaterais no resto do sistema. isso. Então, eu não posso basear o meu tratamento ortodôntico Puramente, né? puramente na parte dentária. Dentário. Então, quando a gente diz que a gente identifica o problema e o problema é uma mordida aberta, a gente está baseando o nosso tratamento em uma questão dentária. Isso. A gente está baseando em um dos sinais que o corpo está mostrando que existe um problema. Então, só Isso. é uma parte desse problema. Não é isso? Exatamente, é exatamente isso, mano. Às vezes até a gente, você falando, tá pensando aqui, né? Às vezes vê, por exemplo, lentes de contato, né? Isso. Harmonização orofacial, muitas vezes feito de uma forma sem seguir os padrões daquele paciente, né? Isso. A gente vê muito assim, paciente às vezes que chega com a foto de um artista, um famoso, e diz, eu quero esse sorriso, né? Eu quero os dentes igual ao dessa pessoa, né? Ou a cor igual a dessa pessoa. E não é compatível, de repente, com o desenho facial daquela pessoa, com o Não. sorriso daquela pessoa. E fica estranho, Isso. né? Quando é feito. E a ortodontia segue também A mesma critérios coisa. assim, né? Porque não tem como dissociar, né, o sorriso do nariz, da bochecha, dos olhos, né? De como eles interagem, Isso, como eles dos interagem. ângulos que se formam, né? De como eles interagem. Exato, lábio, inclusive forma do rosto, né? O desenho do rosto. Não tem como a gente separar.